Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Dando continuidade à nossa exposição do Evangelho de Marcos. Semana passada, o reverendo Heber trabalhou a questão do texto da transfiguração. E hoje nós vamos ver Marcos, capítulo 9, do verso 14 até o verso de número 29. Marcos, capítulo 9, 14 a 29. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que nos meus lábios possam habitar a Tua verdade, que eu possa proclamar e expor somente a Tua palavra. Que o Senhor me fortaleça, me dê a graça necessária e que Teu Espírito Santo possa afoguear os nossos corações, nos convencer e nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Marcos capítulo 9, do verso 14 ao 29, diz assim a palavra do Senhor. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então, verso 19, Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. O esvaziamento da espiritualidade é o título que eu dei para a reflexão dessa noite. O esvaziamento da espiritualidade. É fato que vivemos em um mundo quebrado pelo pecado. Uma humanidade de corações famintos. O nosso mundo, após o pecado original, é um lugar complexo. É bom, muito bom, mas também é mau, muito mau. Eu quero contar para vocês uma história real nessa noite. O ano era 2014, e eu pastoreava uma igreja bem pequena, de 30 a 40 pessoas. Certo dia, em um culto de oração, era uma quarta-feira, entrou no local das nossas reuniões um casal que nunca foi visto por ninguém, era um casal completamente desconhecido. Chegaram,
sentaram, e no meio dessa reunião de oração e da palavra, a mulher ficou possessa por um demônio. Eu lembro muito bem, meu pai levando essa mulher ao fundo da sala de reunião, orou com ela e pelo poder e no nome de Cristo, aquele demônio foi expulso. Foram meses acompanhando aquele casal que decidiram abandonar o candomblé. Chegaram ao último nível dentro dessa seita ou religião afro. Foram ligações que eu recebia e orações que eu fazia com um homem, o esposo, nas madrugadas, e ele me ligava dizendo que estava sendo atormentado por espíritos malignos. Sabe, as pessoas estão por aí, nesse mundão de meu Deus em sofrimento, sendo subjugadas e atormentadas pelo inimigo, em níveis diferentes e em tipos diferentes de sofrimento. Eu lembro também que certa vez eu acompanhei um jovem por 2 anos. Esse jovem, ele era prisioneiro das suas emoções desordenadas. Ele era extremamente tímido. Tanto que, para cumprimentar as pessoas, ele tremia e a sua mão suava. E então ele se embaralhava com as palavras e não conseguia nem falar um oi, um boa noite. Hoje, pelo poder transformador do Evangelho, esse jovem tem alguns vídeos pregando no YouTube. Sabe, as pessoas estão sofrendo. E nós? O que nós estamos fazendo como igreja? Esse texto fala muito sobre isso. Mas ele também fala de forma especial e ele nos mostra quando e como acontece aquilo que eu chamo de o esvaziamento da espiritualidade. E a consequente irrelevância da igreja em um mundo carente de sentido e de alimento a corações famintos. Queridos, Jesus tinha acabado de se revelar em glória a 3 dos seus 12 discípulos no monte, Pedro, Tiago e João. Não no barquinho, mas no monte. É impossível, né? Falar Pedro, Tiago e João e não lembrar daquela canção de Pedro, Tiago e João no barquinho. E Jesus, com esses 3 discípulos, quando eles chegam ao pé do monte, ali no vale, o Cristo, que é a glória de Deus, manifesta. O Cristo, que em glória encorajou seus discípulos em meio ao sofrimento, essa glória agora vai ser evidenciada de forma prática e poderosa. Essa glória que nos encoraja é a manifestação do Senhor, que tem poder sobre criação visível e criação invisível. Esse episódio da missão de Jesus se dá em 3 cenas. A primeira cena é a cena da discussão. O texto vai nos mostrar que os 9 discípulos, aqueles que não subiram ao monte com Jesus, eles estão no pé do monte, no vale, discutindo com os religiosos, com os escribas. Essa é a primeira cena. A segunda cena é a libertação do menino possesso. E a terceira cena é a breve conversa de Jesus com os seus discípulos quando chegam em casa. Então vamos para essa primeira cena, a disputa ou a discussão. Nesta primeira cena nós temos os outros, como disse, 9 discípulos envergonhados. Por quê? Porque eles não puderam expulsar o espírito imundo daquele menino. E temos eles discutindo alguma coisa com os religiosos, com os escribas. O texto não revela o objeto da disputa. Logo no início, quando eles se aproximaram dos discípulos, verso 14 de Marcos 9, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Provavelmente a discussão se dava quanto à falta de poder dos discípulos para expulsar aquele espírito imundo. Mas sabe, o que importa não é sabermos se de fato era isso. O que precisamos saber é que quando Jesus chega, ele tira esses 9 discípulos de cena, ele se coloca no lugar desses 9 discípulos para solucionar o que de fato era o problema. Uma criança em extremo sofrimento.
Queridos, quantas vezes não ficamos disputando ou discutindo? Quando eu trago esse termo disputando, a Bíblia traz que os discípulos estavam discutindo com os escribas. Mas no grego não é discutir, eles estavam disputando. Talvez disputando quem tinha a razão. Mas quantas vezes nós, como igreja, não ficamos disputando sobre algo que é irrelevante, ao invés de estarmos focados na nossa missão? Muitas vezes, reproduzimos o comportamento daqueles 9 discípulos, o comportamento dos religiosos, ao invés de imitar a Jesus e sermos agentes de libertação para os oprimidos. Jesus está aqui nesse texto mostrando que devemos nos importar com o que realmente importa: evangelização, discipulado, porque tudo isso deve redundar em glória a Cristo. Sabe? Discutimos, disputamos, enquanto Satanás está atormentando a vida de muitos, fazendo cativos, oprimindo vidas, destruindo lares, acabando com casamentos, e a igreja discutindo e discutindo. Onde está o nosso foco? Lembre da postura de Neemias. Chegou a turma da discussão e falou: Neemias, vem cá. Neemias, não posso. Tenho muros para construir. Tenho muros para reconstruir. Tenho um serviço a realizar. Tenho uma missão a cumprir. Queridos, quem está envolvido no serviço, quem está envolvido na missão, não tem tempo para perder com vãs discussões. Perder tempo discutindo e disputando com quem não quer nada. O texto mostra que Jesus, ao se aproximar com os outros 3 discípulos, lembra? Jesus desce do monte com aqueles 3 discípulos, chega junto dos 9, vê aquela multidão e vê uma discussão. E ele contempla os seus 9 seguidores, os seus 9 discípulos, envergonhados, porque não puderam expulsar o demônio daquele garoto e assim libertar aquele menino e o nome de Deus ser glorificado. Geralmente é assim. Aquele irmão que fala demais, critica demais, reclama demais, discute demais, disputa demais, é incapaz de fazer o serviço que ele deve fazer para a glória de Deus. A minha pergunta é: até quando você vai viver assim? Até quando você vai ser da turma da discussão? Até quando você vai ser da turma que disputa? Quando Jesus interpela os religiosos, ele faz uma pergunta: vocês estão discutindo o quê? Os discípulos não falam nada, os religiosos se calam, e aqui o cenário muda. Não há mais disputa entre os discípulos e os religiosos. Sabe por quê? Porque a glória de Deus entra em cena. Jesus chegou. E quando Jesus chega, tudo muda. E quando Jesus chega, cenários se transformam. E quando Jesus chega, vidas são libertas. Primeira cena dessa história, a disputa. Segunda cena, a manifestação da glória. O pai rapidamente, no verso 17, diz: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo. E ele diz: esse espírito imundo apanha esse meu filho, agarra ele, lança ele por terra, subjuga o meu filho. Mestre, meu filho espuma pela boca, rilha, range os dentes. Mestre, meu filho está definhando. E aqui no grego, o couro está secando. E ele diz: mestre, meu filho está morrendo. Os evangelhos, os paralelos, Mateus e Lucas, trazem a ideia de epilepsia e convulsão. E de fato, esse menino sofria de ataques epiléticos. Contudo, a situação desse garoto se torna mais caótica porque ele fica possuído por um espírito imundo que lhe impede de falar e ouvir. Imagina comigo uma criança em ataque epilético. Ela cai ao chão,
espuma sai pelos cantos da boca, olhos começam a se revirar, o corpo vai enrijecendo. Em alguns momentos o texto diz que esse menino é jogado no rio, em outros é jogado no fogo. Queridos, viver dessa forma deve ser literalmente um inferno. Olhem a situação desse garoto. Completamente rendido, sem possibilidade de impor força pessoal para ser livre, escravo de um espírito imundo. E Pedro, no texto anterior, que é o da transfiguração, queria fazer o quê? Tendas. O bonitão queria ficar lá no monte. E sabe, os nossos cultos é aquilo que nós temos de mais próximo, podemos ilustrar assim, desse momento da transfiguração, que foi o texto que o pastor Heber ministrou. Porque é um momento bom, é gostoso, é bom estar na igreja, é bom louvar, é bom cantar, é bom sentir a presença de Deus, é bom estar com os irmãos, é bom a comunhão. Isso me fez recordar os meus tempos de acampamento, na UCP, na UPA. Eu queria que o acampamento não acabasse. Eu queria que o acampamento fosse eterno. É muito gostoso louvar, brincar, adorar, estar ali com os amigos. É mais ou menos o sentimento que Pedro teve quando estava no Monte da Transfiguração. Não vamos embora. Vamos fazer tendas e ficar acampado aqui. Tá bom demais, para quê? Quantas vezes não fazemos tendas? Quantas vezes não criamos uma bolha eclesiástica? Quando sua vida espiritual se resume em atividades da igreja, os cultos de domingo, quando você não evangeliza, quando você não fala de Cristo ao perdido, quando você não tem amigos incrédulos para se relacionar e testemunhar a Jesus, você está agindo como Pedro desejou agir. Mas Pedro foi impedido pelo Senhor. Pedro disse: Pedrão, calma, jovem, vamos descer esse monte, tem muita coisa para ser feita ali embaixo. Queridos, você é um construtor de tendas, você está criando bolhas e vivendo nesse mundo apenas enquanto outros estão sofrendo e precisam ouvir o Evangelho. Sabe? Da mesma maneira que Cristo impediu Pedro de construir tendas, Jesus quer impedir que você crie a sua bolha eclesiástica. Como? Através dessa mensagem, através desse texto, através dessa palavra. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz nessa noite. É preciso descer do monte. É preciso sair da bolha eclesiástica. É preciso caminhar em um mundo repleto de trevas e de pessoas aprisionadas pelo poder de Satanás e oprimidas pelo maligno. É preciso que os discípulos de Jesus caminhem nesse mundo, porque nós somos a manifestação do poder e da glória de Jesus hoje. É a igreja. Mas o pai desse menino tinha esperança. Afinal, ele ouviu falar num tal de Jesus e ouviu falar num tal de 12 discípulos que o seguiam. Ouviu falar de Jesus porque Jesus caminhava, porque Jesus andava, porque Jesus ia, porque Jesus não ficava trancafiado dentro de um templo, porque Jesus não ficava trancafiado dentro de uma bolha eclesiástica, porque Jesus caminhava nas praças, porque Jesus ia aos bosques, porque Jesus ia pescar nos lagos. Mas Jesus não estava aqui. Jesus estava no monte. Mas os 9 discípulos estavam. A expressão no verso 18, não puderam expulsar, ikisio, no grego significa não tiveram poder. E a voz começa a falhar. E peço perdão porque estou com uma crise nas amígdalas. Não tiveram
poder. Mas Marcos capítulo 6, não precisa abrir, apenas ouça. Marcos capítulo 6, no verso 7, diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Marcos 6 diz que Jesus deu autoridade aos seus discípulos sobre os espíritos imundos. Olha o verso 12 e 13 de Marcos 6. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Meu querido irmão, se em Marcos 6, Jesus envia os 12 de 2 em 2, concede a eles autoridade, e o texto diz que eles pregavam arrependimento, o texto diz que eles expulsavam os demônios, porque em Marcos 9, eles não puderam? Porque aqui eles não tiveram poder para expulsar o demônio dessa criança? Queridos, quantas pessoas não entram em nossas igrejas e não encontram poder? Pastores pregando qualquer coisa menos o evangelho. Os membros das igrejas em infindáveis discussões. A cor da flor da mesa. Rosa, não, rosa é feio, tem que ser amarelo. Não, amarelo não, tem que ser branco. O tom ou o estilo de voz do pregador. Não gostei daquela gravata do pastor. A vírgula que faltou no boletim. Qual é o seu foco? A sua missão é ser cheio do poder de Deus. Deus não te chamou para ficar discutindo e disputando coisas tolas, enquanto as pessoas estão sofrendo. Enquanto uma criança está sendo oprimida por Satanás. Sabe o que Jesus diz? Não sou eu quem digo, é o texto. Verso 19. Jesus vira para todos eles e diz assim: incrédulos, geração incrédula. Porque os 9 discípulos não puderam expulsar o espírito. Os escribas, os religiosos, esses eram incrédulos, insensíveis, sem compaixão com a dor do outro, coração duro. E o pai do menino não tinha a confiança se Jesus poderia livrar essa criança também. Porque existe um princípio judaico que diz que quando o mestre envia os seus discípulos, não é apenas o discípulo que vai, mas é o próprio mestre que vai na pessoa dos discípulos. Então, quando esse pai leva o filho para os 9, Jesus não está no vale, Jesus está no monte. Mas era para Jesus estar ali também com os seus discípulos, porque em Marcos 6, Jesus lhes deu autoridade, mas o texto diz que eles não tiveram poder para expulsar. Queridos, a possessão colocava a vida do menino em risco. Olha o verso 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Porque essa é a missão de Satanás, do diabo: roubar, matar e destruir. Esse menino que sofria de epilepsia, mas também de uma possessão maligna, essa criança estava nessa condição espiritual desde a infância. Verso 21. Agora, presta atenção aqui comigo. Se uma criança ela pode ser possuída por demônios, por que elas não podem serem cheias de Deus? Pai e mãe, a responsabilidade de investir na vida espiritual do seu filho é sua. Não terceirize isso para a igreja. A igreja é um apoio, a igreja é um suporte. Eu sempre falo isso. O seu filho assiste 20 minutos da aula no domingo. Você tem todos os outros dias da semana, várias horas da semana, para ensinar e educar. Cuide da vida espiritual do seu filho. Por exemplo, o que é que o seu filho tem assistido na televisão? Quais os desenhos? Quais os filmes? Quais os seriados? Não sabe? Procure saber, é responsabilidade sua.
Quais livros os seus filhos têm lido? Esses livros produzem edificação espiritual? Ou esse livro vai produzir uma confusão? Você não sabe qual livro o seu filho está lendo? Se ele lê. Vamos lá. Qual é o site que seu filho acessa? Quais sites seu filho tem acessado na internet? O que seu filho tem visto no Instagram, no Facebook, no Twitter? Você não sabe? É responsabilidade sua saber. Você é o pai. Essa é a sua missão. Essa é a missão que Deus deu a você. Ô querido, não negligencie a sua missão. Porque se você não cuida, e se você não zela pela espiritualidade dos seus filhos, saiba que existe um diabo que deseja destruir a espiritualidade e a vida das crianças. Você acha que ideologia de gênero é o quê? Percebe? O inimigo pega pesado com as crianças. Aqui é uma criança possessa por um espírito mudo e surdo. E o texto também nos mostra que esse menino sofre há muito tempo. Perguntou Jesus ao pai, verso 21, há quanto tempo isto lhe sucede? E o pai diz, desde a infância. Não sei, talvez você sofra com algo há muito tempo. E a verdade é que quando a gente sofre muito, por muito tempo, quando o sofrimento vai se estendendo demais, a nossa esperança ela vai diminuindo, não é verdade? Sofrer por muito tempo nos leva à perda da esperança. O que tem feito você sofrer há muito tempo? Esse texto nos mostra justamente isso. Um pai que sofre pelo problema do filho, e o filho sofrendo desde a infância de epilepsia e de possessão demoníaca. Mas sabe qual a beleza desse texto? E que é a beleza do Evangelho? Esse texto nos mostra que quando uma fé fraca encontra a graça de Cristo, a esperança ressurge. Quando uma fé fraca encontra a graça de Cristo, a esperança ressurge. Chegamos no momento do texto que reflete muito do seu coração e do meu, do nosso. A oração do pai desse garoto. A oração do pai desse garoto é o retrato, é a biografia do coração humano. E essa oração é linda, e é linda porque vem do fundo da alma. É bonita porque é sincera, e é sincera porque brota de um coração quebrantado. Essa oração, ela é uma resposta a uma afirmação de Jesus. Veja que interessante. O pai pergunta, você pode fazer alguma coisa pelo meu filho? Lá no verso 22. E muitas vezes tenho lançado no fogo e na água para o matar. Aí o pai diz, mas se tu podes alguma coisa. E Jesus responde, a questão, queridão, não é a minha capacidade, mas é a sua fé. O homem pergunta se Jesus pode livrar o filho, e Cristo pergunta, você confia? E então Jesus afirma, tudo é possível ao que crê. E o pai prontamente diz, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Percebe? Muitas vezes a gente chega à presença de Jesus e diz, e aí Jesus, é possível? Você dá conta? Está difícil esse negócio. E Jesus diz, André, a questão não é se eu posso ou não, a questão é se você tem fé. A questão é se você confia. Percebe o nosso coração? Percebe como essa é a nossa oração? O pai diz, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Temos fé, mas também duvidamos. O texto bíblico diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. É por isso que Jesus grita, geração incrédula. Queridos, esse é o paradoxo do coração do homem. O texto no verso 25 vai dizer que a multidão vai chegando e vai se amontoando cada vez mais, e então Jesus dá uma ordem, aquele espírito se agita dentro daquele menino, lança ele, o menino cai como se fosse morto ao chão, tamanha violência.
Eu não sei se você já presenciou um episódio de exorcismo, de expulsão de demônios. A pessoa, quando ela é possessa e quando ela é liberta, ela perde de fato as forças. Ela se senta na cadeira, ela fica ofegante, ela pede água para beber, porque é espiritual. O corpo humano, pó, não suporta. E só suporta porque Deus mesmo assim guarda. Sabe, a transfiguração foi um espetáculo. Jesus em glória, a voz dizendo, escutem porque ele é meu filho. Pedrão dizendo, e aí Senhor, vamos fazer um acampamento aqui, uma tendinha. Mas agora o espetáculo não reside mais numa transfiguração. O espetáculo reside na libertação. Tanto o espetáculo da transfiguração quanto o espetáculo da libertação tem uma finalidade: a glória de Deus. É por isso que quando a multidão começa a se aglomerar demais, o que é que Jesus faz? Expulsa logo. Você já viu que tem igrejas que fazem do culto um espetáculo? Usa a dor e o sofrimento de alguém para gerar espetáculo e telespectadores. Isso é muito comum nas televisões. Na televisão, né? Igreja que usa de possessão, ou finge possessão ali, para angariar a visibilidade, para dizer que é uma igreja do poder. Só que não é isso que Jesus faz nesse texto, não é isso que ele nos ensina. Porque Deus não gosta do sofrimento humano. Deus não gosta de fazer do sofrimento humano um espetáculo. E a prova disso é que ele moeu seu filho na cruz, para que um dia o sofrimento não afete mais a mim e a você. O Cristo que se transfigurou em glória no alto do monte, agora em poder, libertou de uma vez por todas o menino desse espírito imundo. E logo mais esse Cristo seria desfigurado no monte do Calvário, naquela cruz, por causa dos seus pecados, para libertar você de uma vez por todas dos pecados imundos que te aprisionam. Percebe? 2 montes, um Cristo. Uma transfiguração em glória, uma desfiguração e um esvaziamento temporário, para que eu e você, um dia, tenhamos o nosso corpo totalmente glorificado, de uma vez por todas. O episódio do menino possesso, após a transfiguração no monte, nos encoraja em meio às nossas dores e sofrimentos. Existe um Jesus glorioso e poderoso, que está conosco nessa caminhada, neste mundo quebrado pelo pecado. Mas esse episódio também acontece antes do episódio da cruz. E acontece porque deve nos encorajar a centralizar a nossa fé somente em Jesus e focarmos na nossa missão e no nosso serviço. Primeira cena do evento: a discussão, a disputa. O esvaziamento da espiritualidade. Segunda cena, a manifestação da glória, do poder do Cristo que foi glorificado. Terceira e última cena, sem oração não há poder. Verso 28 diz que, quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Os discípulos estão perguntando: por que não tivemos poder para expulsar o espírito imundo daquele menino? E Jesus disse: porque vocês não oram. A oração do ontem não serve para hoje. A graça derramada ontem na sua vida não serve para hoje. Lembra do maná? Comeu a maná daquele dia, não guarda para outro dia, porque apodrece. Cada dia, uma graça necessária, uma graça suficiente. Cada dia, um novo tempo de oração, um novo tempo de busca. Talvez, aqui é uma inferência, talvez os discípulos se acostumaram em expulsar. Marcos 6 diz que eles saíram por aí pregando arrependimento e expulsando.
talvez eles se tornaram autoconfiantes demais. E Jesus está dizendo, ao invés de discutirem, disputarem, orem. Ao invés de desejarem criar tendas e bolhas, preguem. Ao invés da incredulidade, tenham fé. A falta de poder na vida dos discípulos e a consequente incapacidade de expulsar o demônio que atormentava aquele menino era resultado da falta de uma vida de oração. A falta de oração daqueles discípulos. Se você não ora, você não tem poder. Você já ouviu com certeza aquele velho clichê pastoral que sempre surge no púlpito. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Pastor, por que o e jejum está entre colchetes aí no verso 29? Nós não temos os escritos originais. O que nós temos são cópias fiéis dos originais e diversas cópias fiéis dos originais. Mas em muitas dessas cópias não aparece a expressão e jejum. É por isso que aparece essa palavrinha em colchete. Só abrindo um parênteses aqui para curiosidades. Querido, o foco do discípulo de Jesus não deve ser a disputa, a discussão, o espetáculo. Não deve ser o desejo de criar tendas ou bolhas, mas deve ser glorificar o nome do Senhor. E o nome do Senhor é glorificado quando cativos são libertos, quando oprimidos são livres. O profeta Isaías, no capítulo 61, verso 1 a 3, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão, de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você quer glorificar a Deus? Prega o Evangelho. Seja a boca do Senhor, instrumento de Deus, para que os cativos e os oprimidos possam ser livres, não pelo seu poder, mas pelo poder do Senhor que atua em você, através do Espírito Santo e por meio de uma vida de oração. E aí eu pergunto, como anda a sua vida de oração? Onde está o seu foco? Está querendo tenda, querido? Está vivendo dentro de uma bolha? Não sabe o que acontece no mundo afora? Porque é só reunião da igreja, trabalho, casa? Ou de fato, o seu foco reside em manifestar o poder da glória de Deus libertando os cativos? O texto termina, e eu quero concluir essa mensagem, dizendo que o texto também nos mostra, obviamente, um cenário de incredulidade, por isso o esvaziamento da espiritualidade. Escribas, incrédulos, que deleitavam-se na provocação aos discípulos que, por falta de fé e oração, não tiveram poder para expulsar o demônio. Cenário de um pai que teve fé para levar o filho, mas demonstrou falta de confiança, se de fato Jesus poderia libertá-lo, uma vez que os seus discípulos não puderam. Esse é o problema. Espiritualidade vazia. O esvaziamento da espiritualidade se dá quando, ao invés de orarmos
estarmos focados na missão e no serviço, perdemos tempo com discussões bobas e tolas. Se você é da turma da discussão, se você é da turma da disputa, sua espiritualidade está vazia. Mas calma. Como diz o reverendo Eber, sempre tem uma boa notícia. Esse texto nos mostra o encontro da fé pequena com Jesus glorioso e poderoso. Nos mostra a falta de fé, uma fé fraca ou uma espiritualidade vazia. Mas nos mostra que isso não é motivo para você não ir até Jesus. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu vim chamar os doentes. Eu vim chamar você que está com uma espiritualidade vazia. Eu vim chamar você que está há anos na igreja, mas perdeu o foco da missão porque criou uma bolha e só vive para discutir e disputar aquilo que não é prioridade. Queridos, hoje Jesus te convida ao arrependimento devido à sua incredulidade e à sua espiritualidade vazia. E eu convido você a ir até Jesus em oração, mesmo em meio à sua falta de fé, mesmo em meio à incredulidade. Pastor, mas a minha fé é pequena demais. Pastor, mas minha espiritualidade está muito vazia. Façamos como o pai desse menino fez. E que possamos orar como ele orou. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé.